João acordou sobressaltado com o som de vozes abafadas vindas da sala de estar. Era meia-noite em Lisboa, e o apartamento antigo no bairro Alto ecoava com sussurros que não pertenciam à rotina da família. Ele desceu as escadas rangentes, o coração acelerado, e espiou pela fresta da porta. Seu padrasto Miguel, o homem que havia se casado com sua mãe há 10 anos, estava beijando outro homem, um estranho de terno escuro, com uma intensidade que fez o mundo de João desabar. O choque o paralisou. Miguel, o pilar da família, o engenheiro respeitado na empresa de construção civil, o católico devoto que ia à missa todos os domingos na sede de Lisboa, agora revelava um segredo que destruiria tudo. João recuou, tropeçando em um vaso que se estilhaçou no chão, e o barulho alertou os dois homens. Miguel virou-se, os olhos castanhos dilatados de pânico, e o estranho fugiu pela porta dos fundos, deixando um silêncio ensurdecedor. No dia seguinte, a casa parecia um campo minado. A mãe de João, Ana, preparava o café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas João notava as olheiras dela, o jeito como evitava olhar para Miguel. Ele, por sua vez, agia com normalidade forçada, comentando sobre o trânsito caótico na ponte 25 de Abril, mas seus ombros estavam tensos, como se carregasse o peso de uma montanha. João, aos 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sentia um turbilhão dentro de si. Ele próprio lutava com sua orientação sexual há anos, escondendo atrasos por colegas de turma, ignorando os olhares furtivos em festas no Chiado. Ver Miguel daquela forma era como um espelho quebrado refletindo suas próprias sombras. Durante o almoço, a tensão explodiu. Ana deixou cair um prato ao servir o bacalhau à Brás, e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eu sei, Miguel. Eu vi as mensagens no seu telefone há semanas, ela disse com voz trêmula. Miguel empalideceu, e João fingiu surpresa, mas seu estômago revirava. Não é o que parece, Ana. É complicado, murmurou Miguel, mas as palavras soavam vazias. Ana riu amargamente. Complicado. Você é gay, Miguel. E casado comigo por conveniência. Por causa da sociedade. Da igreja. João interveio, sua voz saindo rouca. Mãe, pai. Padrasto. O que está acontecendo? Mas ele sabia. Sabia que aquele beijo não era um erro isolado. Miguel havia entrado na família quando João tinha 12 anos, após a morte do pai biológico em um acidente de carro na autoestrada A1. Miguel fora o apoio, o mentor que o incentivava nos estudos, que o levava a jogos do Benfica no Estádio da Luz. Agora, tudo parecia uma fachada. Ana saiu correndo para o quarto, batendo a porta, e Miguel sentou-se à mesa, cabeça baixa. João, eu não queria que você soubesse assim. Mas talvez seja hora de conversarmos. A conversa veio à noite, no terraço do apartamento, com vista para as luzes piscantes do Tejo. Miguel acendeu um cigarro, algo que raramente fazia, e começou: eu me casei com sua mãe porque a amava, de certa forma. Mas minha atração por homens sempre esteve lá, sufocada pela pressão da família, da sociedade portuguesa conservadora. Meu pai era militar, veterano da guerra colonial, e me ensinou que fraqueza não era opção. João ouvia, o peito apertado. Ele próprio sentia o peso da tradição católica, das festas de Santo António onde casais heterossexuais dançavam, enquanto ele se sentia um intruso. E você, João? Eu vejo em você o mesmo conflito que eu tive aos 20 anos. João negou veementemente. Não, eu sou normal. Eu namoro meninas. Mas as palavras soavam falsas. Ele se lembrava de Pedro, o colega de turma com quem trocara olhares intensos durante um projeto sobre a Torre de Belém. Pedro, de cabelos loiros e sorriso fácil, que o fazia questionar tudo. Miguel insistiu: não minta para si mesmo. Eu fiz isso por décadas, e olha onde cheguei, traindo sua mãe, magoando todos. A confissão de Miguel abriu uma brecha em João, mas também plantou sementes de raiva. Porque Miguel não havia sido honesto antes. Porque arrastar a família para isso. Os dias seguintes foram um inferno. Ana mal falava com Miguel, dormindo no sofá. João evitava os dois, mergulhando nos estudos, mas sua concentração falhava. Na universidade, ele encontrou Pedro por acaso na biblioteca, e o convite para um café no Rossio virou uma conversa profunda. Você parece perturbado, João. Quer falar? Pedro perguntou, tocando levemente sua mão. O toque enviou um arrepio, mas João retraiu. É a família. Problemas em casa. Pedro sorriu. Família é complicada. A minha me deserdou quando eu saí do armário aos 18. João congelou. Pedro era gay. A revelação o atraiu e aterrorizou ao mesmo tempo. De volta para casa, João confrontou Miguel novamente. Você destruiu tudo por causa de um segredo. E agora?
vai embora. Miguel suspirou, eu não sei. Sua mãe quer divórcio, mas eu amo como amiga. E você? Eu me importo com você como um filho. Mas João via além, Miguel o olhava de forma diferente agora, como se visse um reflexo de si mesmo. A noite terminou com Ana anunciando que iria para a casa da irmã em Porto, deixando João e Miguel sozinhos no apartamento. Resolvam isso entre vocês, ela disse, olhos frios. João sentiu o abismo se abrindo. A solidão forçada os aproximou. Miguel cozinhou um cozido à portuguesa, e eles comeram em silêncio. Então, Miguel quebrou o gelo, lembra quando te levei à praia da Costa da Caparica? Você tinha 15 anos, e falamos sobre sonhos. João assentiu, recordando o sol poente no Atlântico. Eu sonhava em ser livre, mas escolhi o caminho seguro. Miguel confessou mais, ele havia tido um namorado na juventude, em Coimbra, mas a pressão social os separou. Um deles se suicidou anos depois, vítima de depressão. A história chocou João, e quando seus medos? E se eu for como você? E se eu magoar todos? Miguel tocou seu ombro, não seja como eu. Seja honesto. Mas a honestidade tinha um preço. Naquela noite, João sonhou com Pedro, e acordou suando, confuso. O conflito interno crescia, aceitar-se significava enfrentar a sociedade portuguesa, ainda marcada por preconceitos apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010. Em Lisboa, orgulho gay era celebrado no arco-íris, mas em famílias tradicionais, era tabu. João decidiu, precisava testar seus sentimentos. Marcou um encontro com Pedro no Mirador da Senhora do Monte, onde a vista da cidade o faria sentir vivo. O encontro foi elétrico. Pedro contou sua história, expulso de casa em Faro, reconstruiu a vida em Lisboa, trabalhando como designer. Ser gay não é fraqueza, João. É força. Eles caminharam de mãos dadas, escondidos pelas sombras do entardecer, e João sentiu uma paz momentânea. Mas ao voltar para casa, encontrou Miguel esperando, olhos acusadores. Você saiu com um homem. João negou, mas Miguel insistiu, eu vi as mensagens no seu telefone. Não cometa meus erros. A hipocrisia enfureceu João. Seus erros. Você é o traidor aqui. A briga escalou, vozes altas e quando no prédio antigo. Miguel gritou, estou tentando te proteger. Mas João via só controle. A noite terminou com João trancado no quarto, chorando. Ele pensou em Ana, sozinha em Porto, e no pai biológico que nunca conhecera de verdade. O segredo de Miguel havia desencadeado uma cadeia de eventos, e João se perguntava se poderia perdoá-lo. Mas no fundo, sabia que aquela revelação era o catalisador para sua própria verdade. O alto trão começava a se desenhar, e o preço da honestidade seria alto. Os dias sem Ana foram um teste de fogo para João e Miguel. O apartamento parecia maior, mais vazio, com o eco dos passos solitários no chão de madeira gasta. Miguel tentava manter a rotina, ia para o trabalho na construtora no Parque das Nações, voltava tarde, cozinhava refeições simples como arroz de pato. João, por sua vez, mergulhava nos projetos da universidade, desenhando edifícios modernos inspirados na Expo 98, mas sua mente vagava para Pedro. Eles se encontravam secretamente em cafés escondidos no Alfama, onde fados melancólicos tocavam ao fundo, espelhando o turbilhão emocional de João. Uma tarde, Pedro beijou pela primeira vez, sob as arcadas da Praça do Comércio, com o Tejo como testemunha. O beijo foi doce, libertador, mas carregado de culpa. João pensou em Miguel, no beijo que presenciara, e na hipocrisia de esconder sua própria verdade enquanto condenava o padrasto. Eu gosto de você, João, mas você parece dividido, disse Pedro, olhos preocupados. João confessou parte da história, meu padrasto é gay, mas casado com minha mãe. Está tudo desmoronando. Pedro assentiu, muitas famílias portuguesas ainda lutam com isso. Mas você precisa escolher seu caminho. De volta para casa, Miguel o confrontou novamente. Você está se envolvendo com esse rapaz. Pense na sua mãe, na família. João explodiu, e você pensou. Você mentiu por anos. Miguel defendeu-se, eu me casei por amor, mas o amor evolui. Sua mãe sabia de minhas lutas, mas escolhemos ignorar. A revelação chocou João, Ana sabia. Miguel explicou, ela descobriu há anos, mas preferimos o conforto da normalidade. A sociedade em Portugal, apesar das leis, ainda julga. Meus colegas na construtora fariam piadas, meus irmãos em Braga me renegariam. João sentiu raiva misturada com pena. Ele próprio temia o julgamento, na universidade, amigos como Tiago, torcedor fanático do Sporting, faziam comentários homofóbicos casuais. Gay. Isso é moda americana, diziam.
João imaginava a reação deles se soubessem. Mas o conflito interno o corroía. Aceitar-se significava trair a imagem de filho perfeito, o herdeiro da tradição familiar. Ana ligou naquela noite, voz cansada do Porto. João, como estão as coisas? Miguel está bem. Ele mentiu, tudo sob controle. Mas nada estava. O ponto de virada veio em uma festa de aniversário de um amigo no Bairro Alto. João foi com Pedro, disfarçando como amigos, mas o álcool soltou as línguas. Um beijo roubado no banheiro foi visto por Tiago, que espalhou o boato. No dia seguinte, mensagens chegavam: você é viado agora. João panicou, bloqueando números, mas o dano estava feito. Miguel, ao saber, tentou consolar: eu passei por isso. Na minha juventude, em Coimbra, um amigo me delatou, e perdi oportunidades de emprego. Mas João via só fraqueza, porque não lutou. Porque se escondeu. Miguel rebateu: lutei internamente. Casei-me para sobreviver. Mas você pode ser diferente. A conversa virou confissão mútua. Miguel falou de seu primeiro amor, António, um estudante de direito que se matou após ser rejeitado pela família. A dor me moldou, João. Não quero isso para você. João, tocado, admitiu: eu gosto de Pedro. Mas tenho medo. Miguel o abraçou, um gesto paterno, mas carregado de camadas. Medo é normal. Mas esconder-se custa mais. Ana retornou uma semana depois, bagagem em mãos, olhos decididos. Vamos conversar como família. Sentados na sala, com o sol filtrando pelas janelas altas, ela anunciou: quero o divórcio, Miguel. Mas não por ódio. Por honestidade. Miguel assentiu, lágrimas nos olhos: eu entendo. Desculpe por tudo. João interveio: mãe, há mais. Eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. Ana chorou: meu Deus, João. Por quê? A igreja, a família. Mas Miguel defendeu: Ana, ele é nosso filho. Apoio. A reação de Ana foi um misto de dor e aceitação gradual. Eu te amo, João, mas isso muda tudo. Meus pais em Viana do Castelo nunca entenderão. A família se fragmentava. Ana planejava mudar para o Porto, Miguel procurava um apartamento em Sintra. João sentia o peso das escolhas, sua confissão unir ele e Miguel, mas afastar a Ana. Pedro o apoiava, mas alertava: não sacrifique sua felicidade pela família. Em uma caminhada pela Serra de Sintra, Miguel e João conversaram profundamente. Eu te vejo como filho, mas também como alguém que eu poderia ter sido, disse Miguel. João questionou: e se você tivesse escolhido António? Miguel suspirou: talvez fosse feliz, mas sem você e Ana. A reflexão plantou sementes de dúvida em João. As escolhas de Miguel foram erradas ou necessárias. O Alto Trão se aproximava, com uma viagem planejada para o Algarve, onde segredos familiares seriam confrontados. Mas antes, um telefonema abalou tudo. O irmão de Ana, tio de João, descobriram escândalo via fofocas. Vocês envergonham a família, gritou pelo telefone. Ana defendeu: é nossa vida. Mas o tio ameaçou cortar relações. João sentiu a pressão social. Em Portugal, apesar do progresso, comunidades rurais como em Trás-os-Montes ainda viam a homossexualidade como pecado. Miguel propôs: vamos para o Algarve, limpamos a cabeça. A viagem seria o teste final. No carro rumo ao sul, pela A2, tensões borbulhavam. Ana dirigia, Miguel no banco de trás, João ao lado. Paradas em Évora revelaram conversas honestas. Ana admitiu ter ignorado sinais de Miguel por medo da solidão. Após perder teu pai, João, eu precisava de estabilidade. Miguel confessou: eu usei o casamento como escudo. João, calado, pensava em Pedro, que ficara em Lisboa. Eu o amo, mas isso custar minha família. O dilema moral o atormentava: lealdade versus autenticidade. Chegando a Faro, o ar salgado do mar trouxe alívio temporário. Eles alugaram uma casa em Vila Moura, com vista para o oceano. Noites de churrasco e vinho do Alentejo forçaram diálogos. Miguel e Ana assinaram papéis de divórcio amigável, mas João via a dor nos olhos dela. Você me deu uma família, Miguel, mas também a quebrou. Miguel respondeu: eu paguei o preço. Agora, João, não pago o mesmo. A estada no Algarve intensificou os conflitos. As praias douradas de Lagos contrastavam com a tempestade interna da família. João caminhava sozinho pela areia, pés afundando, mente em turbilhão. Pedro ligava diariamente: volto logo, sinto sua falta. Mas João hesitava, preso entre o amor nascente e a lealdade familiar.
Ana, sentada na varanda da casa alugada, fumava um cigarro, hábito que abandonara anos atrás, e confidenciava: eu sempre soube de Miguel, João. Mas fingi por você, para te dar um pai. João sentiu traição. Então vocês dois mentiram. Ana assentiu, pela normalidade. Em Portugal, uma mãe solteira é julgada, imagine com um marido gay. A revelação aprofundou o abismo. Miguel, por sua vez, organizava caminhadas pelas falésias de Ponta da Piedade, tentando reconectar. Lembra quando viemos aqui anos atrás? Você construía castelos de areia. João riu amargamente. Aqueles castelos desmoronaram, como nossa família. Miguel admitiu: minhas escolhas foram egoístas. Mas te criei como filho. Uma noite, ao redor de uma fogueira na praia, o confronto veio. Ana bebeu vinho demais e acusou Miguel: você me usou. E agora João segue seus passos. Miguel rebateu: eu o protejo de meus erros. João interveio: parem. Eu escolho meu caminho. Mas as palavras soavam vazias. Ele pensou nas leis portuguesas, a adoção por casais gays permitida desde 2016, mas a aceitação social variava. Em cidades como Lisboa, era progressista; no interior, como em Beja, ainda tabu. Pedro chegou de surpresa, convidado por João em um momento de fraqueza. Eu precisava te ver, disse, abraçando na praia. Ana viu e congelou: quem é esse? João apresentou: meu namorado. A palavra saiu trêmula, mas libertadora. Miguel sorriu discretamente, mas Ana explodiu: aqui. Na frente de todos. Turistas olhavam, e João sentiu o peso dos olhares julgadores. Mãe, é quem eu sou. Ana saiu correndo, chorando. Miguel seguiu Ana, consolando-a na casa. Ele é adulto, Ana. Deixa-o viver. Mas Ana rebateu: e se ele sofrer como você sofreu? Miguel confessou mais: meu sofrimento veio da negação. Antônio se matou porque não aguentou a pressão. A história comoveu Ana: eu não sabia o quanto doía. Eles se abraçaram, um adeus amigável. João, com Pedro, caminhou pela praia: obrigado por vir. Pedro, eu te apoio, mas sua família é importante. No dia seguinte, uma visita ao mercado de Lolé trouxe normalidade falsa. Compras de frutas e queijos alentejanos, mas tensões subterrâneas. Ana puxou João de lado: eu te aceito, mas dói. A igreja me ensinou diferente. João rebateu: a igreja evolui, mãe. O Papa fala de respeito. Mas Ana insistiu: meus amigos em Lisboa fofocam. E seu tio ameaça não nos ver mais. O preço social se materializava. Miguel propôs uma viagem de barco para as grutas de Benagil. No mar agitado, metáfora de suas vidas, conversas fluíram. Miguel contou sua juventude: em 1980, em Coimbra, ser gay era crime até 1982. Eu me escondi. João questionou: por que não fugiu para Lisboa? Miguel: família. Dever. Pedro, presente, interveio: hoje é diferente. Orgulho em Lisboa é celebração. Mas Ana discordou: para vocês, jovens. Para nós, velhos hábitos. O barco balançava, e uma onda forte o jogou. João caiu na água, pânico momentâneo. Miguel pulou para salvá-lo, arriscando-se. Na superfície, ofegantes, Miguel disse: eu te salvaria 1000 vezes. O ato uniu-os, mas destacou sacrifícios. De volta à terra, Ana anunciou: volto para Lisboa sozinha. Preciso de tempo. João sentiu perda, sua confissão custara a unidade familiar. Pedro ficou mais dias, e eles exploraram Tavira, cidade romântica. Beijos à beira do rio Gilão, mas João via sombras. E se eu perder minha mãe? Pedro: ela voltará. Amor vence. Mas dúvida persistia. Miguel, sozinho com João após Pedro partir, confidenciou: eu invejo sua coragem. Eu traí Ana, mas você é honesto. João rebateu: sua traição me abriu os olhos. A volta para Lisboa foi tensa. Pela autoestrada, silêncios longos. Ana no trem do Porto, Miguel e João no carro. Em casa, no bairro Alto, Miguel embalava caixas: vou para Sintra. Nova vida. João ajudou, mas questionava: você vai assumir-se agora? Miguel: talvez. Encontrei um grupo de apoio em Cascais. A separação doía, mas libertava. João visitou Pedro em seu apartamento no Príncipe Real, bairro gay-friendly. Quer ficar com você, disse. Mas uma ligação interrompeu. Tio de João, furioso,
deserdara Ana se o escândalo continuasse. Ana ligou chorando: João, pensa em nós. O dilema moral atingia pico: amor próprio versus família. Miguel aconselhou: escolha você. Mas o preço? João decidiu confrontar o tio em Viana do Castelo, viagem que testaria limites. A viagem a Viana do Castelo foi um mergulho no passado conservador. João dirigia o carro antigo de Miguel pela A3, o norte de Portugal desfilando, vinhedos do Douro, vilas pitorescas. Miguel o acompanhava, insistindo: enfrentes comigo. Ana esperava lá, na casa dos avós, construção de granito típica do Minho. O tio Manuel, irmão de Ana, agricultor rígido, católico fervoroso, os recebeu com frieza. Vocês trazem vergonha para esta casa. Sentados na sala com lareira crepitante, o confronto começou. Manuel apontou para Miguel: você, um adúltero gay, corrompeu minha irmã e sobrinho. Miguel rebateu calmamente: eu errei, mas amo minha família. João interveio: tio, eu sou gay. Não é escolha, é quem sou. Manuel explodiu: pecado. A Bíblia condena. Em Viana, gente como vocês é ostracizada. Ana defendeu: Manuel, os tempos mudam. Portugal permite casamento gay. Mas Manuel insistiu: leis humanas, não divinas. Os avós, idosos e silenciosos, observavam. A avó, com rosário nas mãos, murmurou: rezem pela salvação. João sentiu o peso da tradição. Festas da Senhora da Agonia em Viana, com procissões religiosas, reforçavam valores conservadores. Ele argumentou: amor não é pecado. Mas Manuel ameaçou: se continuarem, corta herança e relações. Ana chorou: é minha vida, Manuel. Miguel compartilhou sua história: eu neguei por anos, e sofri. Não quero isso para João. Manuel zombou: sofrimento é penitência. A briga escalou, vozes altas e quando na casa antiga. João saiu para o jardim, respirando o ar fresco do rio Lima. Pedro ligou: como está? João confessou: doloroso, mas necessário. Pedro: estou orgulhoso. À noite, jantar tenso com caldo verde e broa. Manuel tentou converter: vá à missa, João. Deus perdoa. Mas João rebateu: Deus me fez assim. Miguel apoiou: a igreja evolui. Após, em particular, Ana disse: eu te apoio, filho. Manuel é teimoso, mas família é família. Miguel e João dormiram em quartos separados, mentes agitadas. No dia seguinte, uma visita ao santuário de Santa Luzia, com vista panorâmica, trouxe reflexão. Manuel os levou, talvez para impressionar com fé. No topo, João confrontou: tio, rejeitar-me é rejeitar amor. Manuel suavizou levemente: eu temo pela sua alma. Miguel interveio: tema pela sua intolerância. A discussão aqueceu, mas uma chuva repentina os uniu sob abrigo. De volta, Ana anunciou: fico com vocês. Manuel, respeita ou perca-nos. Manuel cedeu parcialmente: pensarei. A vitória era pírrica, relações tensas, mas intactas. João sentiu o custo: isolamento possível. Miguel, no carro de volta, disse: você foi corajoso. Eu nunca confrontei minha família assim. João: graças a você, aprendi. Em Lisboa, vida recomeçava. Miguel mudou para Sintra, palácio de contos de fadas contrastando com sua realidade. João visitava, conversas profundas sobre identidade. Eu saí com um homem recentemente, confessou Miguel. João sorriu: bom para você. Mas inveja misturada, Miguel livre, enquanto João equilibrava Pedro e família. Ana alugou apartamento no Campo de Ourique, neutro. Jantares semanais reuniam os três, mas curativos. João e Pedro oficializaram namoro, passeios no Jardim da Estrela. Mas sombras, amigos da universidade distanciaram-se após boatos. Tiago pediu desculpas: eu errei. Mas dano feito. Um evento no PRID de Lisboa testou: João marchou com Pedro, bandeiras arco-íris. Miguel juntou-se, primeira vez público. Ana assistiu de longe, acenando. Orgulho misturado com medo, câmaras capturavam, sociedade via. Após, uma traição, um colega de Miguel vazou fotos para a construtora. Demissão iminente, disse Miguel. João enfureceu: por quê? Portugal é progressista. Miguel: leis sim, mentes nem sempre. O golpe abalou. Miguel lutou legalmente, citando discriminação. João apoiou, testemunhando. Pedro ajudou com contatos ativistas. Ana, surpreendendo,
testemunhou: meu ex-marido é bom homem. A vitória veio, reintegração, mas cicatrizes. João refletia: escolhas custavam empregos, relações. O clímax se aproximava, proposta de Pedro para morarem juntos. Sim, disse João, mas dúvida, família aprovaria. Miguel incentivou: viva. Ana hesitou, mas aceitou. A transição para a nova vida era o preço final. A mudança para o apartamento com Pedro no Chiado marcou um novo capítulo. Móveis modernos contrastavam com o prédio histórico, espelhando a vida de João, tradição versus modernidade. Pedro decorava com pôsteres de arte quier, enquanto João pendurava fotos familiares. Sua mãe virá visitar? Perguntou Pedro. João assentiu, ela prometeu. Ana veio, bolo de arroz, símbolo de reconciliação. Está bonito, disse, olhos explorando. Conversa fluiu, estou orgulhosa, filho. Mas subtexto, aceitação gradual. Miguel visitava frequentemente, trazendo vinhos de Sintra. Estou namorando estável agora, confidenciou. João, feliz. Miguel, pela primeira vez. As noites viravam reflexões, minhas escolhas te machucaram, mas te libertaram. João admitia, sim, mas o preço foi alto. Família redefinida, divórcio finalizado, mas laços fortes. Ana viajava para o Porto menos, focando em hobby de cerâmica. Mas fantasmas persistiam. No trabalho de João, estágio em firma de arquitetura, sussurros sobre sua orientação. Um chefe conservador, de raízes açorianas, negou promoção sutilmente. Prove seu valor, disse, mas João via preconceito. Confrontou, é por eu ser gay. Negação, mas tensão. Pedro aconselhou, lute. Miguel, experiente, ajudou com um conselho legal. Vitória, promoção, mas vigilância constante. Um reencontro com Tiago no estádio José Alvalade, jogo do Sporting, estou amizades. Tiago pediu perdão sincero, eu era ignorante. João aceitou, mas cicatrizes. Sociedade portuguesa evoluía, leis de ódio contra a LGBT avançavam, mas incidentes como agressões em discotecas no cais do Sodré lembravam perigos. João voluntariou em associação Quier, ajudando jovens. Como eu era, pensava. Ana surpreendeu, juntou-se a grupo de pais de LGBT em Lisboa. Para entender melhor. Miguel elogiou, você cresceu. Família reunida em jantar no Time Out Market, risos, histórias. Mas João via custos, Ana envelhecida prematuramente, Miguel com rugas de stress. Suas escolhas ecoavam. Pedro propôs viagem para Madeira, refúgio. Voos para Funchal, paisagens vulcânicas. Caminhadas no Pico do Arieiro, João refletiu, sem você, padrasto, eu ainda estaria no armário. Mas via traição inicial como catalisador. De volta, uma crise, saúde de Ana piorou, stress induzido. Hospital em São José, diagnósticos, ansiedade crónica. Culpa minha, pensou João. Miguel consolou, nossas verdades a fortaleceram. Recuperação lenta, Ana em casa. João cuidava, equilibrando com Pedro. Você é forte, disse Pedro. Mas João questionava, verdades valiam dor. Miguel, em visita, disse, sim. Viver mentindo é pior. O ciclo fechava. Em um café no Rocio, João escreveu diário, o beijo de Miguel desfez mentiras, mas construiu verdades. Família transformada, não perfeita, mas autêntica. Mas uma dúvida pairava, as escolhas morais foram certas. Mentir por proteção ou revelar custando dor. João ponderava, vida prosseguindo. Será que esconder uma verdade dolorosa por amor à família é um ato de coragem ou de covardia?